Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Filho Podcast, na apresentação aqui do meu amigo Igor, e hoje com o reverendíssimo Isaac Góes. E aí, Felipe, quer apresentar o nosso convidado? Vou apresentar o nosso convidado, que é o pastor, historiador e teólogo, mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória, Espírito Santo. Também é professor de História do Cristianismo no Seminário Teológico Batista do Distrito Federal, com ênfase em ecumenismo. E hoje o tema é isso, né? Ecumenismo. Porque eu leio os temas. Além disso, ele que bom, faz... né, que você lê, né? Sim. Além disso, ele faz parte do Conselho Amazônico da Igreja Cristã. Aí a sigla é CAI. É CAIC que fala? Como CAIC, CAIC. Estudei no CAIC, agora eu estou trabalhando há alguns anos aqui em Brasília. Show. Então, mas estudei no CAIC. Com vocês, o Isaac. Tudo bem, Isaac? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse podcast e podendo fazer algumas provocações e reflexões sobre esse tema tão importante, tão atual, e é o tema do século XX, né? O século XX foi o século do movimento ecumênico, e hoje, mais do que nunca, né? Acredito que a gente precisa refletir esse tema tendo vista essa pandemia mundial e a urgência de criarmos pontes de diálogo entre sociedade, igrejas, religiões, instituições sociais das mais diversas, né? Então, ecumenismo tem a ver com diálogo, acima de tudo, né? E é um prazer estar aqui com você, Igor, e com o Fagner, nosso amigo aí de caminhada. Isaac, aí a gente vai àquela pergunta, né, filho, meio clichê, né, do nosso Filho Podcast. Isaac, como tudo começou? Pode ficar à vontade. Como tudo começou? Dá para resumir aí? Dá para ser bem sintético, né? Se eu pegar o tema do ecumenismo, eu posso começar dizendo simplesmente: apesar de ser hoje pastor de uma igreja presbiteriana aqui no DF, né, no Distrito Federal em Brasília, e ter uma caminhada já longa de pastorado e de ensino teológico, eu nasci numa família da Assembleia de Deus, onde todos eram da Assembleia de Deus. Nasci naquela família, depois eu fui fazer teologia, e naquela época lá dos anos 90, acabei indo para uma igreja histórica, porque eu queria ser teólogo, e os meus amigos e pastores da Assembleia de Deus naquela época diziam assim: vá para uma igreja histórica, meu filho, se você quer fazer teologia, ser teólogo, vá para uma igreja, vá para Batista, ou Presbiteriana, Metodista, porque aqui na Assembleia a gente estuda, mas a nossa perspectiva não é assim. Esse lugar da teologia não é igual para a gente está preocupado em formar obreiros, estudar a palavra, né? Não é esse foco principal da gente. Hoje mudou muito, né, o imaginário, mas naquela época era assim. Então eu acabei indo ao encontro de uma igreja protestante histórica. Mas eu cresci numa realidade onde eu achava que os salvos de Jesus era só a Assembleia de Deus, né? Eu entendia que o meu mundo era a Assembleia de Deus quando eu era adolescente, até o início da fase de adolescente, né? Meu mundo era a Assembleia, e o mundo da Assembleia era o mundo de Deus, né? E o mundo precisava vir para essa confissão, né? Não conhecia as outras igrejas, não conhecia o mundo, né? O meu mundo era a minha igreja, e lá que eu aprendi a fé, aprendi a oração, aprendi o testemunho, aprendi o zelo com a obra de Deus, essas coisas de uma fé existencial forte, né? Que ajude a gente a aguentar os dissabores, as lutas da vida. Foi ali que eu aprendi. Mas depois eu acabei entrando em contato com outras igrejas, vim trabalhar no meio de outras denominações e comecei a perceber que havia um mundo da fé além do mundo que eu era da Assembleia. E depois eu vim conhecer o mundo católico romano, o mundo ortodoxo e pessoas de outras confissões, e vim começar a perceber uma relação entre a fé e os diversos cristianismos, não é? E vim entender que esse diálogo entre esses diversos cristianismos a gente chama de ecumenismo. Eu ia numas reuniões que era na época feita nas casas das pessoas, como se fosse uma célula.
eu descobri que isso era um grupo de oração de uma igreja presbiteriana, que o Fagner depois me explicou, eu conversei com o pastor e de fato é IPB, e eles estavam para fundar uma igreja aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, que é região serrana. E aí a minha casa teve cultos na casa de outros irmãos também. Quando veio a pandemia, que era quando a gente ia alugar um espaço, aí tá todo mundo online, né? Como a gente ainda ia formar uma igreja, aí agora que o pessoal está se reunindo e tal, aí o Fagner foi me explicando essas coisas, né? De IPB, IPI, agora IPU, né? Eu não sei de nada. Não, e tem mais ainda, né, Merva? Tem mais ainda. Tem mais. Eu acho que a gente tem o que a gente tem que entender? Eu acho que a experiência da gente, a experiência de vida, ela acontece na sociedade, na realidade da gente. Então, as experiências de se tornar de uma igreja, de uma comunidade, dizem muito respeito a afinidades com amigos, ao convite de um familiar, uma palavra que a gente ouve, um encontro que a gente vai. Então, são as mais diversas possibilidades das pessoas frequentarem uma comunidade. Uma vez dentro do grupo social, né, da igreja, elas vão percebendo esses detalhes, essas identidades, né? Então, outras já compreendem isso, né? Mas eu acho que a experiência é normal, as pessoas vão na igreja e se sentem bem, né? E ali se desenvolvem a fé, mas ali também constrói uma identidade. Talvez o que a gente tem que ter muito claro é que hoje, com todas as contradições, com todas as diferenças, com todas as bênçãos desse pluralismo religioso que tem no Brasil, as pessoas vão construindo a sua identidade, né? Elas vão numa igreja, mas elas constroem a sua identidade também com suas experiências anteriores. E por isso que eu acho que há uma experiência religiosa hoje que é urgente uma sensibilização para que as pessoas pensem a sua fé, vivam bem a sua fé, que a sua fé gere sanidade, gere um comportamento terapêutico, não culpa, não loucura, mas vivam bem, né? Eu acho que é muito existe um pouco de personalidade, de afinidade, de identidade com já alguns elementos que às vezes a gente encontra numa igreja, né? A madrinha do meu filho, ela é da Igreja Reformada Suíça. E uma vez ela foi lá em Belém assistir um culto, né, na Assembleia. Minha mãe e meu pai são da Assembleia, né? Então ela foi no templo central da Assembleia de Deus e ela entrou, e na hora do culto, na hora do fervor mesmo, sabe, do glória a Deus e daquela explosão de aleluias, ela que vem de uma igreja onde tem uma espiritualidade marcada pela leitura da palavra, a escuta, o silêncio, ela teve dificuldade, ela ficou tão assim atordoada, sabe, que ela saiu na hora do culto. Então ela não teve uma identificação, não é com a espiritualidade em primeiro lugar, mas com o aspecto cultural e daquele movimento. Outras pessoas, como a minha mãe, por exemplo, a minha mãe vai na presbiteriana, ela gosta da presbiteriana, ela vai lá me ouvir pregar, ela diz, poxa, eu me sinto tão assim, fortalecida. Mas quando ela vem aqui na minha cidade, aqui na minha casa, eu sei que ela quer ir numa Assembleia de Deus, ela quer sentir aquele calor, aquele culto fervoroso. E eu sei que ela tem essa necessidade porque ela é uma pessoa muito calma, minha mãe, mas ela tem necessidade daquele fervor. Ela entende que Deus fala com ela ali também, né? E ela sente, é ali que ela foi educada na fé. E eu levo a minha mãe para lá, porque eu entendo que Deus tem várias formas de falar e jeitos. Deus não é cristão, ele é Deus. Então, eu levo ela e ela volta feliz, ela canta, louva, sabe? E a gente tem que ter essa leveza. Se ela se sente bem na Assembleia de Deus, amém. Eu quero que ela se sinta bem, que ela diga, eu tenho a minha experiência de fé aqui. O desafio da gente é perceber que a nossa experiência de fé, ela é uma matriz dentre os vários cristianismos e as várias expressões denominacionais. Ela não é a revelação, ela é uma maneira de Deus se revelar à luz da tradição de Jesus Cristo, né? Te colocar numa saia justa, eu lembrei aqui, Fagner, enquanto o reverendo estava falando, como é que era a minha família antes do meu irmão e eu casarmos, né? Morava minha avó com meu avô nos fundos e na frente moravam meus pais comigo e meu irmão, né?
E aí, quando meu irmão e eu, a gente se converteu à igreja evangélica, né, a gente começou a ir sozinho, a minha mãe foi com a gente, também se batizou, e aí, consequentemente, não sei como é que foi, isso é até uma pergunta para você depois, a saia justa. Aí minha avó ficou mais forte na igreja católica. Aí ficava de vez em quando umas picuinhas, do tipo assim, ó, vou dar um exemplo aqui bobo, tá, Isaac? Exemplo bobo. Hoje eu acordei com uma dor de cabeça, eu dormi com dor de cabeça, aí acordava a minha avó. Tá melhor, meu filho? Tô assim, graças a Deus que hoje eu rezei de manhã e você ficou bom. Entendeu? Tipo assim, uma reza que quer passar Eu por tô cima rindo da aqui porque eu oração. conheço essa galera toda aí que ele tá falando. Aí, às vezes, a oração que é... Tipo assim, nós somos unidos. Tipo, você falou, não, aqui a gente respeita todo mundo é um Deus só, mas deixa eu rezar por você. Aí o cara rezava, né, Isaac? Aí depois, então vamos orar também? Aí ficava aquela competição. Tu já passou por aperto disso, cara? Eu acho que a gente tem a gente precisa talvez conhecer um pouco a história da nossa igreja, ou a história do cristianismo, a história das denominações, que muitas vezes na igreja, o fiel de uma igreja, ele vive a sua fé, ele vive a sua devoção a Deus. Isso é uma coisa. Quando a gente estuda, e a gente estuda a história da nossa igreja, da origem dela, da sua formação, a gente começa a perceber determinados detalhes das práticas, do jeito de ser. Né? Quando eu chego na igreja presbiteriana que eu vejo a mesa lá embaixo e o púlpito ali do lado, ou o púlpito e a mesa do lado, aquilo de lá vem do século XVI, da tradição de João Calvino, que ele entendia que a igreja é o povo ao redor da pregação da palavra e dos sacramentos. Então tem uma ideia de sacramento. Quando eu vou numa igreja evangélica brasileira, por exemplo, na Assembleia de Deus, que no Brasil veio da influência batista, eu não vou encontrar a mesa da comunhão lá embaixo, eu vou encontrar só o púlpito, porque os batistas não têm a mesma compreensão de sacramento, de Eucaristia, que o presbiteriano, ou que o luterano, o anglicano, o católico. Então, esses detalhes, até a organização do culto, por que numa igreja anglicana tem mais símbolos, tem um aspecto mais litúrgico, no sentido de mais detalhes organizativos daquela celebração, e por que numa tradição evangélica, que a gente vai numa igreja de periferia, você encontra o templo nu, é aquele galpão, às vezes sem nada, sem símbolo, né? Só a Bíblia lá, o púlpito, inclusive, é só ali uma estante, né? Então, as práticas, as formas de ver, tem isso. Então, quando a gente estuda, a gente percebe. Então, no Brasil, o mundo protestante e depois o mundo evangélico, eles chegaram aqui no Brasil, sejam os protestantes que chegam no século XIX e depois a história continua, eles chegam diante de um país que a coroa, né, o Estado é católico, assim como na Europa, parte da Alemanha era protestante, a Escócia era presbiteriana, a Holanda era reformada, os Países Baixos eram luteranos, Espanha e Portugal eram católicas. Então, o Brasil nasce como um país onde a coroa é católica. E os protestantes aqui chegam, e na sua história de evangelização, a gente tem um detalhe. A presença protestante se faz numa evangelização onde se afirma negando a identidade do outro. E os católicos não constroem um diálogo. No primeiro momento, a gente tem muitas tensões. O diálogo vai ser algo que vai começar pela marginalidade, pela periferia desses grupos de encontro entre lideranças até no meio social, por causa da política, por causa de questões públicas, e aí que vão se encontrando. Depois é que vai ter um diálogo mesmo entre igrejas, oficialmente. Mas o que a gente tem no primeiro momento não é a tradição reformada luterana e outro que vem do Lutero. O que a gente tem aqui no primeiro momento, a tradição protestante, ela é mais anticatólica do que os valores do protestantismo em primeiro lugar. Então isso marcou. Uma identidade é feita negando a outra. E isso não foi resolvido em uma boa parte desse Brasil. O movimento de encontro, que é o diálogo ecumênico, foi se constituindo. Eu vou te dar só um exemplo para te entender. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que reúne um grupo pequeno de igrejas cristãs e a Igreja Católica, que foi fundado em 82, tem um detalhe que a secretária
estava falando, a pastora Romy estava falando, e eu estava ouvindo. Ela disse que o nascimento do CONIC, que tem a sede aqui em Brasília, o nascimento foi em Porto Alegre. E uma das razões é que naquele período lá havia muitos casamentos entre luteranos e católicos, luteranas e católicos, e gerava casais mistos. E não dava para a igreja de lá e de cá, as duas, não levar em consideração o fenômeno real que está acontecendo. Então, o diálogo entre igrejas começa com uma realidade concreta. Um segundo exemplo que eu te dou, lá na Amazônia, o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, do qual eu estudei teologia, porque tinha um curso de teologia, depois eu fui professor e assessor lá, o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs começou no período da ditadura militar, porque alguns poceiros, que eram trabalhadores rurais, e alguns padres, que questionavam a questão da terra e lutavam pela reforma agrária, foram presos. E essas pessoas foram presas, os padres foram presos, acusados de comunistas. E esses padres eram padres, mas que trabalhavam com os trabalhadores rurais. E as igrejas se juntaram em vigília contra a prisão dos padres. Depois os padres vieram para Brasília. Então teve todo um movimento que uniu as igrejas naquela situação, e ali foi a origem de um órgão que nasceu dali, inclusive, com pastores e padres, que foi a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que hoje está lá, a SDDH. Então, a Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos, parte do movimento de defesa da criança e do adolescente, movimento de mulheres, muitos desses movimentos nasceram do encontro entre protestantes, evangélicos e católicos por situações reais e concretas de violência. Então, o que a gente tem é que há uma tradição de negação, e ela ainda está viva, com todo o pequeno avanço que nós temos no século XX, mas a gente tem 500 anos de conflito. E aí, por isso que a gente tem, nas famílias, eu conversei com um padre um dia desse aqui em Brasília, falando da minha esposa, ele disse, nunca vai dar certo. Só que eu tenho um movimento aqui em Brasília, vinculado aos Focolares, que é um grupo católico ecumênico. Tem um grupo de casais, de pessoas de várias igrejas, aqui em Brasília, que eu conheci, inclusive, católico que é casado com congregacional, católico que é casado com presbiteriano que é casado com católica. Então, assim, tem casos, eu mesmo nesse momento estou acompanhando um rapaz que é de uma igreja pentecostal e a moça é católica, e eles vão se casar, então eu os estou acompanhando, eles nem são da minha igreja, mas eles me viram no encontro, conheceram a minha esposa, então esse fenômeno, ele é real, ele está acontecendo. Então existe uma experiência que nega, que diz, é impossível ser cristão sem ser evangélico. Só pode ser cristão se for evangélico. Católico não é cristão. Há um movimento forte ainda no catolicismo que diz não. É impossível o diálogo. Com todos os avanços do diálogo, há um movimento que diz não. Os protestantes têm que vir para a nossa igreja. Isso está acontecendo nesse exato momento no Brasil. Eu estou vendo em alguns momentos. E tem um movimento que está no subterrâneo da existência das pessoas, porque a existência precede tudo isso. As pessoas namoram, casam, têm filhos, e se relacionam, porque as pessoas se amam. Então, casamentos tanto ecumênicos quanto até interreligiosos. As pessoas vivem as suas vidas. Agora, a instituição religiosa, ela pode dialogar no primeiro momento, ela pode tentar represar, mas a vida, ela tem o seu próprio caminho, né? E ela vai caminhando. Então, é real o que tu estás falando, acontece, e a gente tem os desafios aí hoje. Isaac, seria legal você aqui dentro da pauta, né? Na pauta! Nos explicar a diferença entre o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Olha só, o ecumenismo, ele é o diálogo entre as igrejas, tendo como uma referência, o eixo é Jesus Cristo. Né? Então, em vários pequenos momentos da história do protestantismo, desde o século XVI, a gente tem pequenos momentos de encontro entre lideranças de igreja, percebendo
a fé em Jesus como algo que os unia, apesar dos dogmas, das práticas, das tradições. Mas é propriamente dito no século XIX que, no meio da tradição protestante, no campo missionário, na África, no meio dessa colonização do neocolonialismo do século XIX, onde a Europa vai para a Ásia, vai para a África e recorta, divide, e a igreja está ali dentro. Né? Se você tem o Congo belga, você tem uma África com a tradição protestante, você tem uma Índia com a tradição anglicana, porque representavam igrejas e interesses nacionais também. Então, a evangelização missionária foi dentro de um processo de neocolonização. Assim como a colonização do século XVI, nas Américas, teve uma presença espanhola e católica, e depois uma presença inglesa, protestante, e depois americana, protestante. Né? É só a gente entender que aqui no Brasil os protestantes vêm porque a Inglaterra está sobre Portugal depende da Inglaterra e abre os portos e para cá chegam os missionários e chegam as pessoas. Então, tendo em vista esse século XIX como o século onde o protestantismo se expande, é no campo missionário que as pessoas começam a perceber as divisões entre as igrejas, as competições, e começam a perceber o peso das divisões dentro do corpo de Cristo. E esse movimento de encontro entre as denominações religiosas é chamado de ecumenismo, de diálogo entre a igreja cristã, ou as igrejas cristãs, as confissões cristãs, ao redor de Jesus Cristo, ao redor do credo, ao redor de confissões mínimas. No século XX, nos anos 60, é que a Igreja Católica, com o Vaticano II, que é um dos grandes concílios do século, é o concílio do século XX, né, da Igreja Católica, que tem várias propostas, e uma dessa é uma abertura ecumênica, uma abertura para o diálogo com as tradições protestantes. Então, há um movimento no século XIX que se consolida no século XX, por exemplo, com o Conselho Mundial de Igrejas, que reúne igrejas de todo o mundo, que vai reunir ortodoxos, várias igrejas livres, batistas, a Igreja de Cristo, presbiterianos e tantos outros, reformados, luteranos, e do qual também o catolicismo vai dialogar. Então, a gente tem as várias famílias ortodoxas do Oriente, desde a igreja da Síria até a igreja grega, são várias. Então, o mundo cristão começa a dialogar. No meio do século XX, lá em 1948, se formaliza o Conselho Mundial de Igrejas, que tem hoje mais de 500 milhões de cristãos no mundo. Então, o ecumenismo ele é essa aproximação das igrejas que entendem a chaga da divisão, a dor da divisão, para o testemunho amoroso em nome de Jesus. E essas igrejas, então, dialogam e constroem pontos de contato na área da doutrina, aquilo que une, aquilo que diferencia, na área da prática social, o testemunho no mundo em relação às pessoas perseguidas, pobres e várias causas sociais, e na área celebrativa, pequenos contatos, diálogos que vão crescendo, sempre em torno de Jesus. Então, o ecumenismo é isso. O diálogo interreligioso ele tem um ponto de aproximação entre as religiões, não com a base cristológica, com Jesus, mas sim a defesa da vida. Né? Lá no Pará, antes de eu vir para cá também, eu participei da fundação dos grupos interreligiosos. A violência era muito grande, assassinato de jovens na periferia eram muito grandes, e a gente entendeu que aquilo não é só a nossa igreja, porque é uma questão pública. A violência no campo, no Pará, é imensa. Até hoje é grande o número de assassinatos no campo. E naquela época a violência também urbana era grande. E aí eu lembro que construiu-se uma pauta na área da justiça social, onde as várias religiões, todas que tinham, assim, representativas, que tinham esse desejo, sentaram para construir uma pauta em favor da água, em favor da diminuição da violência, né, e de uma certa manifestação pública contra determinadas pautas, sem, contudo, negar a sua peculiaridade, o seu jeito e a sua própria identidade. Então, tanto o ecumenismo quanto o diálogo interreligioso não negam, seja a religião ou o ecumenismo, a identidade da sua igreja. E cada um tem limites e tem pontos de contato entre igrejas. Deu para... Então, a grosso modo, eu que sou leigo, não sou teólogo, o ecumenismo, a base é Cristo.
né? Se a Sim. religião da pessoa que está conversando com a gente não tiver como base Cristo, já fica difícil, né? Já não é mais ecumenismo. Já não é um diálogo ecumênico, porque o ecumenismo Entendi. tem em comum a tradição cristã. Isso já Entendi. unifica a gente. A gente tem em comum. Então, quando nós nos encontramos, por exemplo, no Conselho Mundial de Igrejas, ou no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ou no Conselho Latino-Americano de Igrejas, que é o CLAI, a gente tem uma pauta que é o culto, que é o que a gente pode fazer junto na área da diaconia, ou seja, do serviço cristão em comum. Um exemplo muito claro disso daí, de diálogo ecumênico, lá no Espírito Santo, tem uma entidade que reúne a Igreja Católica, a Igreja Luterana e a Igreja Presbiteriana, que trata lá no bairro do Ibis. Eu fui lá, né, nessa igreja, e eles trabalham com acolhimento de pessoas que estão se tratando de câncer de pele. Então, os médicos vão ali dar assistência, as igrejas, cada uma tem o seu dia para ajudar com alimento, com lanche, acolhendo as pessoas que vêm do interior para esse tratamento, famílias carentes. Então, o que une essas igrejas é uma pauta que é a diaconia, né? Os hospitais evangélicos no Brasil unem os cristãos evangélicos em torno da pauta da saúde, né? Então, há algumas organizações e iniciativas que chamam os cristãos, apesar das diferenças entre eles, que são muitas, a tal ponto de que hoje nós vemos no Brasil pentecostais que querem deslegitimar outros, presbiterianos que dizem assim, tal igreja pentecostal nem igreja é, como se a gente pudesse ter um Inmetro, né, um Instituto de Metrologia, a gente representa a metrologia do céu e a gente pode dizer que tal pessoa não é de Jesus e tal pessoa é de Jesus. Isso é muito complicado, né, porque a nossa identidade, ela expressa uma tradição cristã, né? Então, eu acho que é um desafio, tanto o ecumenismo, ele não é fácil, ele é um desafio, porque você encontra um outro que tem uma outra tradição, que dança, que sente o Espírito Santo no êxtase, que fala em línguas estranhas, e uma outra tradição que está no silêncio, que está na doutrina ali, que o principal é a doutrina, é o ensino, né? Então não é muito fácil, mas é uma abertura. Eu diria, Igor e Fagner, que é um exercício de uma espiritualidade que entende que o outro, Deus também usa para nos educar e nós usamos para transmitir a nossa experiência e crescermos mutuamente. Pô, que legal isso. E aí, filho? Não, dúvida? Fala você. Não, perfeito. Não, eu ia perguntar, o reverendo, sobre o Papa Francisco. O que você acha? Ele é um ecumênico por excelência? Ele mudou alguma coisa, a forma de ver ecumenismo? Eu acho que a Igreja Católica ela tem um caminho ecumênico, as igrejas protestantes têm feito um determinado caminho, as igrejas ortodoxas também. Então, nós nos encontramos entre uma comunhão cristã que tem tradições diferentes e que a gente vai construindo um consenso mínimo em torno da nossa fé. Um consenso mínimo em relação a algumas identidades, um consenso mínimo em relação a algumas práticas para onde nós convergimos. A questão do Papa Francisco é muito interessante porque a Igreja Católica tem uma visão própria da fé, da teologia, mas ela abre-se nos anos 60 para dialogar. Então, imagina, dos anos 60 para cá, eu nasci em 1976, fiz ontem 45 anos. É muito pouco tempo dos anos 60 para cá. Então, a caminhada ecumênica da Igreja Católica, apesar de muito grande e cheia de experiências muito interessantes, é uma caminhada nova. O mundo ecumênico protestante também está fazendo uma caminhada nova, porque é da metade do século XX para cá. É uma novidade, tendo em mente mais de 400 anos de divisão, de solidificação, de sedimentação de olhares, aonde eu não apenas não te conheço, aonde não conheço a tua teologia, aonde não tenho pontes, aonde me afirmei negando você, e agora sentamos numa mesa
e requer de nós a humildade não da conversa, como disse essa semana numa celebração ecumênica o pastor Leônidas Gelli, da Igreja Batista. Não é uma conversa, é uma abertura para o diálogo, aonde eu vou abrir o meu coração para deixar você falar, e você vai abrir o coração para me ouvir, para ouvir minhas dores, minhas alegrias, minhas percepções da fé, minha teologia, minha prática. Então, o ecumenismo, ele está fazendo um caminho ainda. Ele é uma coisa nova, tendo em mente muito tempo. Ele é uma novidade. E o Papa Francisco, por exemplo, ele deu um passo muito interessante no sentido de dizer assim, a minha pauta é pastoral, né? Apesar dele ser o Papa romano, ele representa a Igreja Católica Romana, o cristianismo romano. Jesuíta. Então ele botou uma pauta que é o cuidado com as pessoas, o cuidado com a sociedade. Por ele colocar a pauta do cuidado, ele acabou tendo uma agenda que se encontra com as outras igrejas, porque a pauta dele é o cuidado com o mundo e é o testemunho católico no mundo. Então a gente se encontra. Mas a Igreja Católica está num pé de guerra dentro dela, em torno do Papa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Agora, aquilo que ele sinaliza para o mundo, né, para os perseguidos, necessitados, ele foi uma das primeiras vozes, Fagner e Igor, a falar sobre o drama da imigração na Europa. Ninguém queria falar, ninguém queria botar o dedo na ferida, não. E ele pegou e fez uma Eucaristia com o resto do navio que afundou lá na Itália. Foi muito simbólico aquilo. Então, todo aquele drama que a gente viu na Europa, o Papa Francisco foi um dos que deu a cara a tapa. Então, não é muito fácil, porque tem grupos econômicos que odeiam ele, né? Agora, ele tem tido uma atitude respeitosa. Ele, por exemplo, fazia 1000 anos que um Papa não entrava numa igreja valdense. Os valdenses são cristãos antes da Reforma Protestante. Eles estão lá no século XIII. Os valdenses, eles queriam uma reforma na Igreja Católica muito antes de Lutero. Eles foram perseguidos, eles sobreviveram desde o século XIII. Eles comeram o pão que o diabo amassou nas perseguições. Eles, por exemplo, financiaram a primeira Bíblia, uma das primeiras Bíblias dos reformados, lá de Calvino, foi financiada por um valdense. Então, os valdenses têm uma história linda. Depois, eles entraram em diálogo com a tradição reformada, então eles fazem parte do Conselho da Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas e Presbiterianas, elas têm também os valdenses. Fazia 1000 anos que um Papa não ia. O Papa Francisco entrou numa igreja valdense, cara, e pediu perdão pelos massacres que houveram entre os valdenses. Então, muita gente acha que isso não deveria acontecer. E ele tomou essa decisão. Então, ele acabou botando na sua agenda em pautas sociais, ecológicas, que estão em encontro com aquelas pautas que a nossa igreja ou as igrejas ecumênicas estão trabalhando. Então, a gente está fazendo a gente tem a nossa vida, mas a gente entende. A questão da migração é uma chaga mundial? Ela é. A questão ecológica é uma chaga mundial, a questão climática? Ela é. A questão econômica, da pobreza, da exploração econômica do mercado é um problema? É. Eu assisti essa semana passada um vídeo sobre economia e a assessora, a economista, começou citando uma frase do Papa Francisco sobre economia num painel só sobre economia. Não tinha nada a ver com religião e não tinha nada a ver com teologia. Ela pegou o conceito dele do lugar da economia no mundo pós-moderno, no mundo atual. Então, olha só a contribuição, é muito interessante. Então, a gente agradece a presença do Papa naquilo que a agenda dele se encontra com a nossa e que faz bem para o mundo. Eu acho que isso é o mais importante. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, uma parte do protestantismo americano, principalmente as igrejas negras, estão dizendo uma pauta é a pobreza do povo negro. Como que a pandemia atinge a periferia negra americana mais do que as outras brancas de classe média e outras. E o Papa Francisco, com toda a crise que teve lá, do movimento
o movimento negro americano, ele ordenou um arcebispo, né, um cardeal, melhor dizendo, negro. Então, os protestantes acharam muito legal. E o movimento negro achou também muito interessante, porque isso é simbólico. Assim como gostaram do Biden, né, ter valorizado e acolhido a Kamala. Então, a gente tem pontos de encontro. Eu acho que isso é o mais importante. E ele contribui para isso. Legal. Não, eu particularmente sou fã, cara. Fã do Papa Francisco. Acho que ele é um cara que ele está fazendo coisas assim. É claro que nós nascemos ontem, né? Mas assim, né, diante da história da Igreja Católica. Mas eu acho que ele está revolucionando, assim, cara. Ele tá. E aí, filho? Não Igor? tenho como opinar, não. Não tenho como opinar, não. Viaja. Viajando. Ei, fala pra gente, ô reverendo, sobre intolerância religiosa, porque o ecumenismo ele vai de encontro a isso, né? Ele luta contra Olha, a isso. intolerância é um outro tema. O que acontece? Entenda uma coisa, a gente tem uma tradição protestante que vem do século XVI. O mundo ocidental, ele é formado pela tradição cristã que vem da Idade Média, a civilização cristã, né? A gente tem uma civilização cristã que nasceu na Idade Média. A gente tem o Império Romano, a gente tem a civilização persa, a civilização grega, romana, fenícia, e a gente tem uma civilização cristã que deu para a gente muita coisa. As sementes da ciência estão nela, as universidades nasceram nela, e a gente tem muita coisa boa. Né? A reforma protestante do século XVI, os protestantes estiveram em muitos países na vanguarda da abertura para a ciência moderna, a democracia, até mesmo a república tem a mão de protestantes. Se você vê quem fundou os Estados Unidos, tem a mão de vários protestantes ali na Declaração de Independência, na República Americana. Então, há uma história do protestantismo que é violenta de exploração, que é violenta com o neocolonialismo, né, até mesmo o colonialismo, né, a gente tem que entender isso. O Brasil veio para cá, os reformados holandeses, eles não vieram para cá falar de Jesus somente, eles vieram para cá para dominar essa região, né, assim como os franceses também vieram para cá. Então, a gente tem que ter uma visão clara e não ingênua. Mas também, dentro do protestantismo, a gente tem posturas que valorizaram a democracia, valorizaram a luta contra as armas nucleares. Então, o que a gente entende? Que há também um movimento protestante evangélico, por exemplo, no Brasil, que vai se distanciando dessa tradição protestante de vanguarda e vai se aproximando de práticas profundamente intolerantes, fundamentalistas. O movimento fundamentalista, o fundamentalismo, nasce no século XIX, né, com as mudanças da modernidade, com a Revolução Francesa, com todo aquele caldo que vem da modernidade, da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, a gente tem um caldo cultural que questiona a religião. E tem uma religião que vai mais dialogar e tem grupos que vão se fechar. Né? É muito interessante. Esse fundamentalismo ele nasce no meio do protestantismo americano. Os católicos vão dizer o Papa fala a verdade quando ele fala ali como Pedro, quando ele sente e dá um norte para a igreja. Então ele é alguém especial. Né? E os protestantes, um ramo fundamentalista, vai dizer, olha, a Bíblia está acima de tudo. Então os evangélicos vão dizer a Bíblia está acima de tudo, e os católicos vão dizer que o Papa é infalível. Foram respostas para a modernidade. Isso vai gerar um problema seríssimo, que a Bíblia vai se tornar Deus. Ela se torna o Papa dos protestantes, que não é o que os protestantes ensinaram. É o que os evangélicos do século XIX vão elaborando. Né? E os católicos também vão ter uma influência nesse respeito. Né? Então, o Brasil funda-se a nossa presença, no primeiro momento, com protestantes que lutaram pela independência, pela república, né, por esses valores. Mas veio para cá uma tradição que aqui se desenvolveu intolerante. Como eu disse, né, afirmando, negando o outro, que foi uma situação real, sociológica, né, mas se desenvolveu uma intolerância com o outro que agora ela recrudesceu. Ela renasceu agora, com essa polaridade, sempre houve, mas essa polaridade
agora no Brasil, com a questão da esquerda e direita, ela tomou um lado que a gente está vendo hoje. E que já estava, porque alguns anos atrás a gente participou de campanhas onde evangélicos entram e queimam terreiros, perseguem pessoas de matriz afro-brasileira, que deslegitimam outros cultos, outras práticas, que hoje a gente está vendo claramente usando o Estado para perseguir e desmobilizar qualquer tipo de política indígena que não deixe uma abertura total da presença evangélica, sem considerar a liberdade dos índios. Então, a intolerância ela se instaurou no Brasil. E ela está crescendo, ela é um problema da gente. Ela tem raízes lá no protestantismo, na resposta que ele dá ao período moderno. E hoje a gente tem uma necessidade de entender que o Estado ele deve cuidar de todos, ele nos deve dar condições de viver a nossa fé, e que quando uma religião começa a ter a primazia no Estado, isso é semente de uma relação da cristandade que vem lá de Constantino para cá, né? É uma tentação do poder. Então a gente vive hoje uma intolerância muito grande. A incapacidade de ouvir. Por que hoje o movimento ecumênico está tendo dificuldades? Porque essa incapacidade de ouvir, de se abrir, essa sensibilidade, que é uma espiritualidade amorosa. Lembra que Jesus diz assim, Senhor, os discípulos dizem, Jesus, a gente viu um homem fazendo milagres ali, ele atuando, ele não está com a gente mandou ele parar. Jesus repreende os discípulos. Né? Ele não está aqui, mas ele está somando, né? Ele não está espalhando, ele está juntando. Essa tradição cristã dialoga, a gente perdeu, ela está aí, viva, mas ela está sendo confrontada hoje. A intolerância é isso. Isso não é evangelização. A evangelização pressupõe diálogo, comunicação da fé de maneira amorosa, respeitosa. O proselitismo não. Eu detono contigo, tu tá no inferno, acabou, tu não tem nada. Tu é uma tábula rasa, como se Deus não estivesse na vida, como se Deus não estivesse aqui, como se Deus chegou no Brasil com os missionários. Não, Deus já estava. O cristianismo tem 2.000 anos. Onde é que estava Deus? O judaísmo tem 4.000 anos, vamos dizer por aí, quase 5. E onde é que estava Deus? Deus está na vida, está nos povos. A fé cristã entende que Deus se encarna e vai ao encontro das pessoas, e ela é porta-voz dessa mensagem. O Espírito Santo veio muito antes do missionário, ele está na vida. Então, a evangelizar, a comunicação da fé não é incompatível com a liberdade, com o direito, com a capacidade da pessoa compreender a fé. A intolerância não, a intolerância deslegitima, ela é violenta contra o outro, ela suscita ódio, né? Então, é muito problemático. Eu diria que é o antitestemunho do mundo atual. É o antitestemunho. A gente vê, como eu vi lá no Pará, né? Eu fiz faculdade de História e tinha um pessoal do Direito, que era de uma turma que aí eu entrava em contato. E tinha um pai de santo que eu conheci, né? O Catindê e alguns outros pais de santo que faziam Direito. E a gente conversava. E ele me dizia dos evangélicos que iam todo dia lá no terreiro dele, lá na frente. Eles mataram todas as plantas com sal grosso. Eles infernizavam a vida do pessoal. O pessoal do terreiro começou a criar uma animosidade com essa presença, sabe? Então, assim, existe uma prática no nosso meio que é profundamente desrespeitosa na linguagem, né? Hoje a gente fala do ensino religioso no Brasil, o parâmetro maior é um ensino religioso plural, interconfessional, melhor dizendo, interreligioso, onde as pessoas estudem o fenômeno religioso. Não se tenha catequese nem evangelização, mas estude a religião no Brasil, do ponto de vista das ciências das religiões, né? Aí tem grupos, aí não, a gente tem que tomar o Brasil para todo mundo se tornar de Jesus. Vamos tomar o Brasil, tomar a Câmara, tomar as Assembleias Legislativas.
tenho para mim, eu não sei se esse é o caminho de Jesus, não. Então a intolerância é muito complicada, porque ela não entende a fé como um caminho do diálogo. E aí, filho? Muito legal, né? Que pena que tá chegando ao final, cara. 9 horas, cara, passou rapidinho. Passou Tô aqui rápido, né? querendo mais, pô, querendo assistir mais, aproveitar. Mas aí, a última aqui, Isaac, é o seguinte. Você estava falando sobre anticatolicismo e eu vi uma entrevista de um pastor luterano e ele falou realmente que nós não temos evangélicos e sim anticatólicos. Mas não é essa pergunta, né, não é isso que eu queria comentar com você, não. Esse lance de unificação é meio conspiratório, né, o Isaac? Eu vou dar aqui uma aqui de fundamentalista, né? É tipo assim, o ecumênico ele acha que vai ter um dia, as religiões vão tudo se unir em um só, enfim, um só Deus, uma só fala e vão dominar tudo. É meio por aí. Olha, hoje, para bater um papo com vocês, eu parei aqui na frente do meu computador e fiz um exercício que sempre eu faço. Eu botei no YouTube todas as reportagens, todas assim, fui dar uma olhada o que o pessoal fala de ecumenismo. Eu fiquei abismado. A agenda ecumênica, ela pressupõe diferenças, ela pressupõe que eu saiba o que eu creio, mas ela pressupõe também sensibilidades outras que nos ajudem a ajudar o nosso mundo e que a gente não seja egoísta e que a gente possa ir ao encontro da realidade que a gente está. Alguns querem ficar na sua Jerusalém, no seu conforto. O que interessa é a minha confissão. Ela é como se fosse aquilo que me protege dos outros. E eu entendo a igreja como uma ilha. No mundo ecumênico, pelo menos no nosso diálogo, a gente entende que a igreja não é uma ilha. Ela é relacionamento. Ela é gente que se relaciona, que tem identidade, que tem endereço, que tem sua fé. E a gente pode se relacionar com o outro. Eu posso me relacionar com o outro. Eu posso evangelizar, eu posso pregar a palavra de Deus. Não há uma incompatibilidade entre eu dialogar com uma pessoa, do ponto de vista ecumênico, e eu fazer a evangelização, eu lutar pela justiça, né? Por quê? Porque o amor de Deus no mundo, na igreja, ele é celebrado. No mundo, o nome amor de Deus, evangelho, chama-se justiça social. Quem está faminto precisa de comida, quem está preso precisa de acolhimento, quem está passando necessidade precisa de apoio. Né? Então, a justiça social é o nome da presença daquilo que a igreja faz no cotidiano. Não adianta ela falar, ela tem que ser presença. O evangelho vai junto, mas o evangelho é presença de Cristo amorosa, né? Então a gente pode potencializar algumas coisas juntos. Se a gente quiser, se a gente tiver desejo, né? Agora, se eu tenho medo, né? Eu aprendi a ser ecumênico com padres, com pastores, com irmãs, freiras, com professores que nem eram da minha igreja. Então eu aprendi a lidar com eles, a ouvir, a sentar. Então eu tenho amigos, amigos mesmo, né? Eu posso lembrar do padre João Maria. O padre João Maria foi um padre que trabalhou em Belém, ele tinha um trabalho na penitenciária. Ele foi preso, teve uma rebelião no presídio em Belém. Ele era padre de uma igreja e ele cuidava dos presos. Ele quase morre. E aí finalizou a rebelião, na outra semana ele estava de novo lá cuidando dos presos. Então, assim, ele era meu amigo. Quantas celebrações nós fizemos juntos na periferia da Pedreira, numa região de periferia em Belém, que a gente ia junto. Quantas vezes a gente foi para o Tribunal de Justiça em Belém? Por causa de assassinatos de jovens, crimes, com famílias ali chorando e a gente ali orando, pedindo justiça. Então, o ecumenismo pressupõe diferença e pressupõe encontro. Ele não é fusão, ele não é unificação, ele é diálogo. Né? E eu acho que esse é o nosso desafio, gente. É grande o desafio, mas eu acho que Jesus aponta para isso. Ele aponta para o reino. Né? O reino é maior que tudo e eu acho que tem que seguir a tradição dele. Na tradição dele, ele acolhe, ele está junto da gente. Né? Ele não é presbiteriano, ele é Jesus, ele é filho de Deus.
Uau. Na hora É. que você Poxa. caiu, Isaac, eu estava falando com o Fagner que eu conheci o ecumenismo em 2004, quando eu estava no quartel, e eu passei 2 anos no exército, forçado lá, e eu fiquei um bom período na banda, que eu era músico. Aí a primeira vez que eu vi essa palavra ecumenismo foi lá, que a gente teria uma reunião ecumênica. Aí eu fui tocar bateria nessa reunião, e na verdade eu participei de 2. Uma foi dentro do próprio batalhão. Aí o coronel do batalhão, ele era evangélico, acabou que a reunião ficou mais parecida com um culto. Entendeu? Tipo, teve músicas, um pastor falou, o padre falou, e se eu não me engano, tinha um outro representante do espiritismo de mesa branca, eu não sei muito bem, mas não era de religião afro. E a segunda vez que eu fui numa reunião, aí já ficou com cara de missa, que aí já foi tipo numa igreja da Vila Militar aqui do Rio, e eu, de verdade, eu não tinha ideia. Era isso que eu sabia de ecumenismo até então. Tipo, que era uma reunião que meio que o pessoal não falava o que era, mas parece culto, parece uma celebração de uma missa. Meio assim. Legal. Eu acho que é um desafio. É aquilo, né? A gente tem, da metade do século XX para cá, um movimento mais orgânico, que encontra, que celebra, que senta, né? E que desenvolve relacionamento. Eu aprendi, antes de tudo, que ecumenismo... Por isso eu sou casado com uma mulher que é católica, porque a gente tem relacionamento. E o nosso relacionamento pressupõe diferença. Mas a gente tem uma coisa em comum, que é Jesus. E a gente ora a ele junto, a gente caminha junto, e a gente entende que seguir a ele é a gente se respeitar, se amar, se cuidar. Isso é o maior testemunho que eu posso dar para os meus filhos, para a minha igreja também, e para as famílias, porque o mundo da gente é um mundo plural. A gente não está no mundo mais que todo mundo é católico, ou no mundo que todo mundo é evangélico. A gente está numa sociedade plural. E se a gente não for capaz de construir contatos de diálogo, a gente vai construir indiferença ou preconceito, porque a intolerância que a gente falou ainda agora advém do preconceito. A gente não conhece o outro, a gente não conhece a identidade do outro. E aí quando a gente não conhece, não constrói diálogo, a gente constrói suposições e conceitos preconcebidos. E aí a gente precisa sentar e ouvir o outro, dar a ele a possibilidade de fala, né? E não cortar a fala dele. Então, eu acho que a pedagogia do diálogo é a pedagogia do ecumenismo, do diálogo entre as igrejas. Né? E também aquilo que nos ajuda a construir juntos, minimamente, um consenso, um testemunho solidário, né? Um testemunho que ajude as pessoas. Né? As pessoas que eu visito na periferia aqui da minha cidade, em primeiro lugar, elas não querem saber se eu sou pastor, elas querem saber, poxa, eu estou passando necessidade. E aí eu ajudo, estou ali presente. Né? Eu dou palestras num centro de recuperação, né? Que trabalha com dependentes químicos. Eu vou lá e dou a palestra para eles, falo sobre espiritualidade, tudo. Não falo da minha igreja lá. Né? Lá é um centro e eu levo uma palavra de conforto para eles, sempre com aquilo que é bem o sumo do sumo da vida cristã, respeitando todo mundo, para que eles tenham conforto e tudo mais. Porque tem pessoas ali que a mãe é pentecostal, ou já foi de uma igreja batista, ou da igreja católica. E o meu interesse é que as pessoas tenham uma experiência de fé, né? E caminhem lá. A minha igreja é outra coisa. A minha igreja tem uma identidade, tem um culto, né? Aquele culto presbiteriano, que a gente está mais interessado em aprender da fé. E depois quer sentar junto para conversar, né? Então, gente, infelizmente acabou tão rápido essa aula de ecumenismo com o nosso reverendo Isaac Góes. Um maior prazer ter você aqui, Isaac. Enfim, obrigado aí pela nossa aula. Eu que agradeço. Podcast vai ficar gravado, né? Vai estrear quinta-feira no YouTube, né? E também nós colocamos os cortes no Instagram e colocamos na íntegra no Spotify, no Deezer. E é isso aí. E aí, filho, quer falar alguma coisa para a gente terminar? Eu cheguei à conclusão nessas últimas conversas aí que religioso eu não sou, porque eu realmente não sei nada, Fagner. Impressionante.
Nós também não. Isso que eu Nós aprendi. também não. Mas fantástico, agradecer o Isaac O pela bom é que a gente está junto e pode aprender junto. Isso é mais importante. Maravilhoso. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Um Obrigado. abraço para vocês. Até a